Orketov, Haverim, Hakol BC, de tudo em ordem. Estou aqui hoje no parque. Vamos falar aqui sobre a Parashá da semana, tá? Parashá se chama Miketz, tá? E o versículo diz assim: Vayehi Miketz Shanataim Yamin, que foi ao fim de 2 anos completo. O Paol Rolem, que o faraó lhe teve um sonho. Verhine al-ha Ior, ou seja, ele teve um sonho, ele estava em pé ali ao lado do rio Nilo, tá? Nós conhecemos essa Parashá, vou fazer um pequeno resumo dela aqui, tá? E essa porção, ela começa ali com o faraó tendo 2 sonhos, né? E naqueles sonhos nenhum dos seus magos ali, feiticeiros, conseguiram interpretar, né, os seus sábios. E ele pega e, ao tirar Yosef ali, José, justamente da prisão, após o copeiro Mor ali ter revelado para ele que havia um jovem na prisão que conseguiu interpretar tanto o sonho dele como o sonho do padeiro Mor. Ele tira Yosef dali, Yosef revela para ele as interpretações dos sonhos. Ele acaba ali se casando com Asnat, a filha de Potifera. Tem 2 filhos, né, Menashem e Efraim. Nisso tem ali os 7 anos de fartura. Depois vem os 7 anos ali de extrema escassez de alimento. Seus irmãos descem, né, até o Egito para comprar alimento. Yosef reconhece eles, porém não reconhecem a Yosef, né? E o que acontece é que Yosef deixa Shimon preso, porque no caso que Shimon ali estava preso, ele veio e acabou que ele usou de sabedoria, porque ele diz assim que eles vieram para justamente investigar a terra, ver os seus pontos fracos. Shimon fica preso, seus irmãos eles retornam, né? Depois novamente acaba-se o suprimento deles, eles descem novamente ali para o Egito. Eles trazem com ele Benjamim, né? Benjamim, o irmão caçula do Yosef. Tem toda aquela questão de Yosef ter colocado dentro do saco dos suprimentos de Benjamim o seu cálice, que ali no caso ele veio colocar para dar-se a entender que Yosef havia roubado, que não foi o caso. Aí depois disso daí nós temos o final justamente dessa porção. Depois, tá, eu tô andando aqui, começou a chover, mas vamos continuar. Eu quero trazer 2 mensagens aqui importantes dentro dessa porção. O Rebbe de Lubavitch, ele nos traz uma interpretação interessante. Ele fala assim que Yosef, José, ao interpretar os sonhos do faraó, ele trouxe clareza e conhecimento, iluminação, né, do caos do mundo material. E que essa é a missão de um tzadik, de um justo, uma pessoa justa, né? Tirar do exílio a espiritualidade. Por quê? Porque nós vemos que na verdade o mundo naquela época, naquela geração, o espiritual ele estava totalmente, né, ali vamos dizer, no exílio. Quando José ele interpreta esses sonhos, o que ele traz? Ele traz a revelação daquilo que estava oculto aos olhos dos humanos, aos olhos da humanidade. E ele traz a revelação divina, a espiritualidade, tá? E nós temos um segundo ponto aqui que eu queria mencionar com vocês, que é justamente sobre a questão da palavra Miketz, tá? Que ela é traduzida literalmente como fim. Como eu falei no começo, Veihi Miketz, e foi ao fim. Shanaim Yamin, ao fim de 2 anos completo. A palavra Miketz, o Baal Shem Tov,
que é o pai do racidismo, ele traz aqui uma mensagem muito importante. Só para nós encerrarmos. Balashitov nos diz assim, que não importa a situação em que nós estivemos, não importa se nós estamos num dilúvio, se nós estamos numa dificuldade muito grande, que tudo isso é para um plano maior de Deus. Como assim? Vamos pegar a situação de José. José havia passado 12 anos na prisão. E ele sai da prisão e rapidamente ele é elevado ao cargo de praticamente um novo rei, o novo cabeça do Egito. Então o Baal Shem Tov fala que Miquetes justamente é isso, é o fim, que Deus tem decretado. Toda a situação ruim que acontece nas nossas vidas tem um fim, que Deus já decretou o fim dela, que não importa, que Deus já tem o remédio antes do problema, justamente como foi com José. Então na nossa vida não é diferente. Não importa a situação que você está passando, a situação que eu estou passando, a situação que nós estamos passando, Deus já decretou um fim sobre ela, ela tem um tempo determinado, e que tudo isso nada mais é para justamente um plano maior de Deus. Porque eu venho sempre falando aqui nos nossos vídeos que nós estamos aqui numa missão. Cada um de nós aqui temos uma missão em particular. Eu tenho uma missão, você tem uma missão, todos nós temos uma missão. E que Deus já decretou o fim sobre ela. Como diz a própria Parashá, vai Miquetes, e foi ao fim. O fim o quê? Do exílio ali, da prisão de Yosef. Agora entra a solução para aquilo que Deus havia determinado, o fim, aquele tempo determinado na vida de Yosef, tá? Que nós também viemos a entender isso, que não importa a situação que estivemos passando, Deus já tem decretado o fim dela, o tempo certinho dela sobre nossas vidas. Amigos, fiquem com Deus, tá? Um Shabbat Shalom. Hoje é o terceiro dia de Hanukkah e nós vamos estar acendendo aí a nossa terceira vela, tá bom? No demais, um Shabbat Shalom. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. עלינו לשבח לאדון הכל